Graça e paz, irmãos. Nós estamos todos assim com nossas vozes um pouco enfraquecidas, né? Pela manhã, Eliseu estava aqui tossindo e hoje, Eliseu, eu tinha avisado até o pastor que eu não teria condições, porque a gente ainda usa a voz e ainda é acometida, né, por esses momentos de viroses. Mas nós louvamos a Deus pela bondade e misericórdia dele para conosco. Eu vou convidar os irmãos nesse momento a se colocar em pé. Hoje é o último culto do mês dos jovens e nós não poderíamos deixar de trazer aqui uma reflexão na vida próspera de um jovem enquanto viveu olhando para o Senhor, como a gente cantou, olhando para Cristo. É aquilo que eu devo fazer e que você também deve fazer. Quando a gente desvia os nossos olhos, nós perdemos o foco. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Eu estarei lendo e os irmãos acompanharão. O reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos, ou outra versão, 55 anos, reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Querido Deus, nós amamos ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Glorificamos a Ti, porque nesta noite o Senhor tem esta palavra para os nossos corações. É a Tua palavra, Senhor. Agradecemos a Ti pelo cuidado tão grande que o Senhor tem tido com o Teu povo. E tudo é para que possamos caminhar de forma correta perante o Senhor. Abençoe todos quantos vieram nesta noite prestar culto ao Senhor. Os visitantes, os irmãos, idosos, crianças, jovens, ó Deus, as pessoas de meia idade, que o Senhor esteja abençoando-nos ricamente. E fala conosco, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Eu oro e te agradeço por tudo quanto o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos poderão se assentar. Queridos, nós vamos falar de um pequeno tema em que a bênção espiritual, ela vai até quando não atendermos o apelo do orgulho. A bênção espiritual na minha vida e na sua vida vai até quando eu não atender no meu coração o apelo do orgulho. Coisas que têm derrubado a vida de muitas pessoas. Nós acabamos de ler sobre a vida de um menino que começou a reinar apenas com 16 anos de idade. E parecia que era algo de família. O seu pai começou a reinar aos 25 anos de idade, chamado Amazias. O rei Amazias, o pai desse Uzias, ele, quando começou a reinar, ele também propôs no seu coração. A Bíblia fala que ele caminhou retamente nos caminhos do Senhor. Mas algo marcou o coração do pai de Uzias. É que o pai de Uzias quis andar com o Senhor, mas não com o coração totalmente entregue ao Senhor. Andar com o coração dividido não faz parte, não deve fazer parte de uma vida que almeja o crescimento.
E esse Amazias, que era o pai de Uzias, quando ele começou a reinar aos seus 25 anos de idade, ele já começou a reinar com o seu coração dividido. E a Bíblia fala que ele reinou apenas 29 anos em Judá. Assim que ele não foi um rei que agradou a Deus, ele acabou morrendo depois. O seu filho foi aclamado rei com 16 anos de idade. Mas o que um jovem, um adolescente com 16 anos de idade pode ensinar para nós, uns que aqui têm tantos anos de cristãos, outros que estão assim começando? Nós vimos hoje um adolescente falando para nós, que foi Eliseu. Vimos também nossa irmã Rebeca, que é jovem, e tantos outros falam. Mas o que faz um jovem ser aclamado rei com 16 anos de idade? E o que esse jovem ou esse adolescente pode nos ensinar? A Bíblia fala, no começo do texto que a gente leu, que quem era ele? Foi o rei do povo de Judá. Foi o rei da tribo de Judá. Quantos anos ele ficou? Diferente do pai. História é essa parecida com a história brasileira, né? Do nosso primeiro imperador, que governou quase 9 anos, e o nosso segundo imperador, que governou quase 50 anos de reinado no Brasil. Quase semelhante à história desses dois homens. Mas o que a gente pode aprender aqui são coisas que trazem lições para as nossas vidas no dia de hoje. Primeiro que Amazias, o seu pai, não teve um reino próspero, porque quando começou a reinar, logo ele se desviou do caminho do Senhor. O rei Uzias, que foi filho dele, começou a reinar, e no versículo 4 diz que ele propôs em seu coração a fazer a vontade do Senhor. E toda pessoa que tem um propósito como esse, nós só podemos lembrar, é uma pessoa bem-sucedida. Olha o que diz o versículo 4. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, o seu pai. No verso 5, diz assim: propôs-se em buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. O profeta Zacarias foi, assim, uma pessoa de muita importância na vida do rei Uzias. Mas aí vem a primeira falha de Uzias como rei que se propõe a seguir ao Senhor. A pergunta é: você tem caminhado a vida cristã? Em que sombra? Em que sombra você tem tentado caminhar a sua vida cristã? Será que você caminha à sombra de alguém? Essa é uma pergunta que nós falaremos após tratarmos o primeiro aspecto da vida do rei Uzias. 3 aspectos dele importantes para os jovens, os adolescentes e para todos nós. Apenas um menino com 16 anos é aclamado rei, tem uma atitude interessante, e ele começa então a tentar caminhar corretamente. E a primeira palavra que a gente vai falar é a questão temor. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa é temer a Deus. Então, como ele tinha alguém que instruía na palavra como deveria reinar, ele já demonstrou um certo temor. Só que o temor do coração dele, naturalmente, devido à vida dele, ele começa a desviar-se também disso, perder o temor do Senhor. E o que o temor do Senhor pode fazer na minha vida e na sua vida? Quando nós tememos ao Senhor, nós temos medo de errar. Não é que a gente tem medo do Senhor.
a gente tem medo de não acertar diante do nosso Senhor. É que muitas pessoas acham que a gente tem medo de Deus. Nós não temos medo de Deus. Deus é o nosso Pai e está sempre nos ouvindo. Mas a gente precisa ter esse temor de errar contra o nosso Deus. A pessoa mais importante que nós temos, o Pai por excelência. Ainda hoje à tarde, vendo uma situação assim terrível até, a gente chega em lugares talvez que não certo, mas nas horas certas, né? E a gente já estava, Rogério precisava ir para o evangelismo, mas a gente precisava ir para a região do Jardim, porque eu iria fazer discipulado. Mas quando a gente para o carro, entra, a gente já ouviu os gritos na frente do sítio de uma criança desesperada. Desesperada, gritava sem parar. Eu me assustei pensando que era na casa da menina, né, que eu faço o evangelismo, mas não era. E aí a gente ouviu alguém chamando o pedreiro que está lá no sítio, que ele estava nos esperando. E aí Rogério saiu, quando chamou o pedreiro, Rogério foi. E estava tendo uma briga com aquele rapaz que sempre a gente tenta trazer aqui. E ele já está num estado bem crítico. E a filhinha dele era quem estava gritando. E quando eu vi aquela situação, para falar a verdade, eu não pensei nele em nada. Mas eu corri, Rogério, o pedreiro, o ajudante já estavam lá, e eu corri para socorrer aquela criança. Peguei aquela criança, levei para lá para casa, e ela estava trêmula, perto de desmaiar. E eu sentei com ela, abracei, fiquei ali com ela chorava, me abraçava. Eu falei, eu estou nervosa, eu não aguento. E aí gritava pela avó, porque a avó está doente. E eu comecei a orar por ela e falar, olha, a sua mente é de Cristo, você tem que crer que Cristo vai lhe abençoar e você não pode guardar isso. E foi aquele momento assim tumultuoso, a tarde toda, nós fomos almoçar quase 3 da tarde. E a gente trouxe a avó também, ficou lá com a gente, e a gente começou a falar de Jesus. Falar para ela que Jesus, ele é a única pessoa que pode ajudar. Então, quando a gente vê essas situações, eu só fiquei, Deus, como esta criança que já presenciou tanta coisa pode crescer em um lar desse jeito? E eu falei, vó, essa criança não pode crescer nesse lar. Essa criança não pode estar vendo essa situação. E dói o coração que ela falou assim, a menininha, ô tia, eu já pedi mais tanto para Deus, mas não tem acontecido nada. Eu falei, é porque quando você pede, o seu pai não aceita. É o seu pai que não quer. Pessoas têm investido nele, mas ele não quer. Então, amados, as pessoas vivem sem temor a Deus. E quando as pessoas vivem sem ter esse temor, quem é Deus, o que fazer, e ele saiu da casa dele para ir bater em um outro homem na frente da casa vizinha lá. Então a gente precisa, nessas horas que Deus chama, e Rogério foi e conversou com ele, graças a Deus não teve nada, porque aí o outro rapaz, que também é um rapaz bem tranquilo, pedreiro, foram e que ajudaram essa família, e a gente ficou lá a tarde inteira com essa vó e essa menininha lá em casa. Então a gente não sabe por que a gente não precisa ir em determinados lugares e a gente não entende. E às vezes a gente até é cobrado, mas a gente não entende o que Deus faz e quer fazer usando a nossa própria vida. Uzias, ele começou então a temer, mas se desviou do caminho. E quando a pessoa se desvia do caminho, ela vai errar, somente errar. Ele conhecia o Deus do seu pai. E eu conheço o Deus de quem? Eu preciso dizer que Deus é o meu Deus. Percebe-se que no Velho Testamento as pessoas não usavam essa linguagem que nós tentamos usar hoje? Quem é Deus? As pessoas hoje falam assim, meu Senhor, meu Jesus. No Velho Testamento as pessoas sempre falavam Deus de alguém. Não era assim? Sempre era Deus de alguém. Mas quero dizer para todos nós, para mim e para você, Deus não é Deus de ninguém, a não ser de você.
e de mim mesma. Deus é o meu Deus. Deus é o seu Deus. Eu não posso tratar Deus como se Ele fosse o Deus de alguém, que dá a entender que eu não tenho nem temor, nem intimidade a esse Deus tão poderoso. No versículo 5, ele diz que propôs no seu coração a buscar. O que diz lá em Jeremias 29, 13? O que o profeta diz? Jeremias 29, 3. Vamos ler? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de quê? Então, buscar-me-eis não é só o suficiente, o versículo não termina aí. Então, Uzias, ele tentou buscar. E muitas vezes a gente vive também nessa primeira frase: eu estou buscando ao Senhor. Só que o versículo fecha com a forma como eu devo buscar. Buscar-me-eis e me achareis. Mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele propôs o seu coração, mas ele seguia os conselhos de alguém. E aqui entra a parte que a gente vai aprender um dos maiores perigos da vida cristã. Quer ser na pessoa jovem, quer ser no adulto. É viver à sombra do outro. Um bom pregador, se ele é convidado a falar em uma igreja, a igreja lota. Porque as pessoas vivem à sombra de alguém. Um bom cantor, se convidar aquele que vai cantar com a alma e aquele que vai cantar com o palco, as pessoas preferem que vão cantar ou que vai cantar com o palco. Que vai ter uma plateia, que vai fazer essa plateia pular, se emocionar. Mas aquele que está emocionado com Cristo e que canta coisas tão simples, ele não terá plateia. Porque as pessoas, hoje, esse é o lema do mundo, viver à sombra das pessoas. E esse na verdade foi o grande erro do rei Amazias. Amazias andou, enquanto ele andou à sombra do profeta, Zacarias diz que Deus o fez prosperar. Ele temia, ele adorava, ele cultuava, mas ele vivia à sombra do profeta. No dia em que ele, nesse mesmo versículo, no versículo 5, quando diz que ele busca servir a Deus, mas que de repente ele começa a prosperar, a Bíblia vai falar nos versículos seguintes que esse mesmo rapaz começou a ter fama. Porque aí Deus começou a abençoar. E se você for estudar a vida dele é o espetáculo de um homem inteligente. Os primeiros versículos deste capítulo mostram para a gente uma pessoa visionária. O rei Amazias era muito mais do que um homem no trono. Basta lembrar que fala que sobre o comando dele, ele tinha um exército preparado em todos os aspectos. E era sobre as ordens dele que esse exército começava a progredir em tudo que se fazia. Todas as conquistas que o rei Uzias sonhava, ele conseguia, porque sobre a voz dele, o comando da voz dele, ele tinha um excelente exército. Diz que ele preparava esse exército com todo tipo de armamento. Uma outra questão interessante da vida do rei Uzias era que ele tinha a visão de campo também. Aproveitava todo tipo de terreno e fazia prosperar na agricultura. A Bíblia fala que ele era amigo da agricultura. Olha que era um homem que faz muitos e muitos séculos atrás, distante de nós. Se um homem como esse, como aquele, vivesse no tempo de hoje, imagine como seria
as nossas terras tão acabadas, tão cansadas. Ele já fazia processos na terra que beneficiava a terra. Veja que não era apenas um homem, um rei qualquer, mas tinha, no versículo 10 fala que edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores, vinhateiro nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. A Bíblia está dizendo que esse menino que começou só com 16 anos de idade, já estava com maioridade, mas já tinha um mundo em sua frente. Tudo à base de sua busca a Deus, mas estava vivendo à sombra de alguém que temia muito a Deus. Todos os irmãos sabem que os profetas tinham uma liberdade muito grande com Deus, a tal ponto de pedir, e mesmo que a pessoa não estivesse de acordo à vontade do Senhor, Deus atendia por conta daquele profeta que tinha muita intimidade com o Senhor. Mas Amazias também, Uzias também fez algo interessante. Ele era um homem tão inteligente que ele usou tecnologia no tempo que ninguém se ouvia falar. E ele fazia arte de engenharia. Era uma pessoa que sabia usar tudo isso ao favor do seu próprio reino. Mas era um homem que estava reinando sem a liberdade espiritual. E aí a gente vai ver como é triste viver à sombra das pessoas, não ter nossa própria vida espiritual. Por que o pastor tanto fala em sermos um? Por que o pastor tanto fala em lermos a Bíblia? É só para a gente debater Bíblia com as pessoas? Não. É para que a gente não ande à sombra do outro. Porque viver à sombra do outro se eu preciso de oração, eu vou pedir irmão Cristiano. Se eu preciso de uma palavra de consolo, eu corro atrás de Ernesto. Se eu preciso de uma orientação maior para eu estar fazendo algo até maior, eu vou atrás de alguém que conhece muito. Mas eu preciso conhecer a palavra do Senhor. Compartilhar com o outro, sim. Orar com o outro, sim. Clamar com o outro, sim. Mas nunca caminhar à sombra do outro. Porque nós somos um. E esse um deve aprender também de forma igual. E esse menino, Uzias, ele caminhou sua vida seguindo os passos de alguém que era mais velho do que ele. E que poderia sair. E como caminhar depois, se você está à sombra de alguém? Como vai poder caminhar sozinho, se não sabe, não busca, não quer crescer, acha que vai seguir a Cristo, até quando seguir as modinhas? Quando eu estava preparando isso aqui, eu lembrei muito de Rebeca Nolasco. Porque Rebeca Nolasco, eu acompanhei todo o processo da vida dela aqui na igreja, de quando era pequenininha, de quando foi minha aluna juniores, um tempão sendo minha aluna. E essa menina a gente viu crescendo, estudando, sempre tirando nota boa, de repente foi para a faculdade. Ora, mas a faculdade, os jovens que vão para a faculdade, tá aí, viu, Eliseu? Vai para a faculdade, não precisa mudar seu estilo de vida. Não precisa vir com a roupagem da faculdade para dentro da igreja. Rebeca não mudou. Se é que ela mudou, eu nunca consegui ver. Porque essa menina fez faculdade o tempo todo. Todas as oportunidades eram envolvidas com a obra do Senhor. Até passou a ser presidente na Associação Itapetinguense mesmo, estudando. Não chegou aqui com um novo visual. Sempre manteve o seu visual. A única vez que ela fez, radicalizou, pegou o cabelinho dela, vendeu, mas foi para São Paulo, viajou ainda, não foi? Vendeu seu cabelinho e pronto, chegou com o cabelinho cá em cima.
Mas ela não chegou aqui vestida de faculdade, irmãos. Não chegou, não caminhou à sombra dos seus colegas ali, que mudam, que desviam, que diz que é porque tem que ser diferente, que tem que copiar para não ser ridicularizado. Quantos nossos se perderam porque foram para a faculdade lá, trocaram a roupagem espiritual para andar à sombra de um mundo corrompido. Você precisa ser luz onde você está. E nós não precisamos mudar por conta das pessoas. Eu lembrei muito porque nesse tópico, porque a gente acompanhou e viu que ela não mudou. E isso significa que todos que irão poderão voltar do mesmo jeito, com sua vida espiritual bem ainda mais, digamos assim, bem mais desenvolvida, mais madura, se nunca desviar da palavra do Senhor. Então, ser jovem num mundo como esse e enfrentar universidades, principalmente as públicas, não é fácil. Não é fácil, mas é possível viver e honrar o nome do Senhor. Por isso que precisamos sempre orar pelos nossos jovens. O ponto 3 diz que Uzias rendeu culto a Deus. E nessa passagem, nós vamos ver também, no versículo 16, nós vamos ver nesse versículo 16 do capítulo de 2 Crônicas, que diz assim, vamos ler, irmãos, juntos, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Todos nós já estudamos isso por N e N vezes. Desde retiros espirituais eu aprendi sobre essas questões do tabernáculo. Mas o altar do incenso não podia entrar outra pessoa, a não ser aquela pessoa, o sacerdote designado para aquilo. Enquanto o próprio Uzias caminhava nos passos, na sombra do próprio Zacarias, ele nunca entrou no templo para transgressão ou transgredir aquele ambiente do qual eles cultuavam. Mas a Bíblia vai mostrar aqui no versículo que depois que ele já estava forte, engrandecido, onde já tinha tantas e tantas coisas, que fazia tantas coisas na sua vida, que adquiriu tantas coisas, ele resolve entrar no templo por sua própria vontade e tentar usar o incenso, queimar o incenso exatamente no lugar proibido. Graças a Deus, irmãos, hoje esse erro a gente pode não cometer, queimando incenso, porque nós não fazemos mais isso. Mas lembre de uma coisa, eu posso estar queimando etapa na minha vida espiritual, eu posso estar tentando fazer algo que não é da minha autoridade fazer. Então hoje nós também precisamos vigiar. Ele entra ali e ele queima o incenso. É tão interessante que quando Remalias ele chega e que toca e fala assim com ele: olha, rei, você não pode fazer isso. Isso aí é um erro que você está cometendo e você vai ter que sair agora deste lugar. E diz que ele, arrogantemente, ele agiu contra a fala daquele outro, do sacerdote. E ele não queria de forma nenhuma sair daquele templo. E foi ali que ele foi atingido com a lepra que apareceu na testa. Alguém que podia ser brilhante na obra do Senhor. Deixou o orgulho ultrapassar, obedeceu à voz do orgulho, obedeceu à voz da arrogância. Nós precisamos sempre ter nossa vida embasada na humildade, como diz a Bíblia, para que a arrogância, o orgulho não venha nos corromper. Uma vida espiritual, por mais que ela seja admirável, ela nunca chegará no topo de que você é melhor do que o outro. E se você percebe que sua vida espiritual está caminhando bem,
Oba, você está apto para desenvolver muito mais a grande comissão, ajudar muito mais aqueles que necessitam. E esta semana, ainda assistindo um seminário proposto por mim a uma turma, eu fiquei maravilhada quando uma menina, ela conhece a palavra, ela foi falar sobre o mau uso das redes sociais e ela disse, eu havia dado um texto falando sobre empatia e eu expliquei para eles que empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro e ajudar o outro. E se fosse eu? E ela falou que qual é a coisa mais triste que acontece hoje neste mundo virtual, onde as pessoas elas já estão mais roborizadas do que pessoas naturais, é que elas perderam a empatia. Se nós trouxermos aqui, e eu não trouxe, mas me deu vontade de colocar uma cena aqui, para que a gente assistisse, e que mostrasse uma pessoa passando por N problemas, situação de saúde, situação financeira, desgaste familiar e tudo, todos nós ficaríamos chocados e até choraríamos. Mas lembra de uma coisa, isso não é empatia, porque do teu lado tem alguém passando isso que está na tela, mas nós vivemos em um mundo que gostamos muito de assistir nas telas e sentir no nosso coração uma dor, uma pena, uma alta suficiência de que eu posso ajudar, ou se eu pudesse entrar naquela tela e ajudar, mas tem alguém do meu lado e que eu não consigo desenvolver a empatia. E eu aprendi muito naquele dia com o seminário de meninos, de jovens, de adolescentes, falando que eu, ao invés de eu estar assistindo o tempo inteiro, mandando até para o outro, olha essa situação, pense em alguém que está do nosso lado, precisando que eu me coloque no lugar dela para poder ajudar. O rei Uzias perdeu tudo isso. Perdeu de ver ao seu redor, perdeu de viver uma vida abençoada por Deus, não com o exército, não com uma obra de engenharia, que é no versículo 15, que diz que ele fabricou em Jerusalém máquina de invenção de homens peritos. Numa época daquela, irmãos, um jovem tinha uma capacidade intelectual fora do comum. Nossos jovens também têm. Mas porque ele fez essas coisas e não se rendeu aos pés do Senhor, o orgulho foi crescendo. Qual é a maior luta da gente? Será que a minha maior luta é saber que alguém falou isso e aquilo de mim? Ou a minha maior luta, meu maior inimigo é aquele que está dentro de mim? Algo que ninguém vê. Lembra, o exército que Uzias preparou só lutava as guerras que eram ao redor de todos. Mas ele esqueceu que o maior exército era a sua própria vontade, que ele deveria treinar, ele disse que ele deu tudo de bom ele deu ao preparo do seu exército, mas ele deveria preparar o homem interior, munir esse homem interior da dependência de Deus, munir esse homem interior da sabedoria de Deus, da humildade, para que quando a arrogância chegasse, o orgulho chegasse, ele mesmo combatesse. Sabe por quê? Porque o inimigo que fica dentro da gente, os desejos da nossa carne, homem de fora nenhum pode lutar. O exército dele não foi suficiente para ajudar Uzias. A história diz que de repente, quando Remalias olha para ele, diz: rei, saia daqui agora, porque o Senhor está leproso. E aquele rapaz, aquele rei tão inteligente, sai e vai viver o resto de sua vida leproso. Quer dizer, quantos nós perdemos, quantas pessoas inteligentes já se foram, porque o coração não conseguiu vencer o inimigo, o que está dentro de si. E nós precisamos, primeiro,
não andarmos nas mesmas sombras, ou na sombra. Se tem alguém que anda em sombra de alguém, lembre, você é uma pessoa muito especial e Deus quer lhe abençoar, Deus quer ajudar. A gente sempre tem alguém que a gente admira, a gente tem pessoas que a gente admira na nossa escola, no nosso trabalho, seja em banco, seja na obra, né, de construtores. A gente sempre vai ter pessoas para admirar, isso é normal, irmãos. A gente só não pode dizer que uma pessoa é sempre maior do que a gente e melhor do que a gente. E que eu só posso fazer até onde aquela pessoa determina que eu faça. Mas a gente pode fazer e lembrar, se a pessoa me ensinou, essa mesma pessoa é para você caminhar, não é para você retroceder. E Zacarias ajudava Uzias, mas Uzias não compreendia, não sabia caminhar sozinho. Quando foi para caminhar, errou. Nós teve um exército poderoso, teve uma visão maravilhosa quanto à terra investida em técnicas agrícolas, chamado aqui amigo da agricultura. Também fez técnica de engenharia, máquinas elevadas para aquela época, voou a sua fama. Tá em um dos versículos que vai dizer que a fama dele voou. E uma vez que voa, a gente sai de terra. E aí a gente vive o nosso próprio orgulho. Deus nos ensine a viver uma vida com base no céu. Se vamos voar para o céu. Vamos voar rumo ao trono da graça. Se vamos pensar no próximo, vamos olhar com um olhar, de empatia. Se vamos receber a ajuda de alguém, vamos receber, mas que essa ajuda não venha nos tornar tão fortes e tão fracos ao mesmo tempo. Ao redor daquele homem tinha um exército tão forte e dentro dele tinha um exército tão fraco. Como pode? Alguém que deu roupa, que deu armamento, mas não se armou contra os desejos da carne. Que você, tão jovem, tão amado por Deus, hoje, último domingo do mês dos jovens de agosto, mas que cada um venha todos os dias se vestir com a roupagem verdadeira. É aquela que ninguém vê, mas a gente consegue lutar pelos inimigos, desejos. Que todos nós possamos assim nos vestir e nos revestir. Quer usar uma armadura? Usa aquela que Eliseu falou pela manhã. Aquela ninguém vê, né? Basta pela manhã, é um costume que a gente faz lá na nossa casa, que a gente ora pela manhã, o Rogério, a gente sempre faz isso. A gente usa o capacete da salvação, usa a couraça da justiça, seguramos em nossas mãos o escudo da fé, calçamos nossos pés com o evangelho da paz, colocamos sobre nossos lombos o cinto da verdade e carregamos sempre a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Essas armaduras o homem não vê, mas ela protege a nossa vida espiritual. E Amazias não soube, e Uzias e Amazias, pai e filho, não souberam usar. Mas o Senhor quer que a gente viva uma vida próspera, em todos os sentidos, mas a nossa prosperidade precisa estar, acima de tudo, sendo direcionada por um coração temente a Deus, senão é tudo em vão. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a sua palavra. Gostaria que a igreja se colocasse em pé e nós vamos orar. Querido Deus, nós acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor, e sabemos que ela é a tua palavra. Em qualquer lugar do nosso trabalho, nós te pedimos que o Senhor olhe para nós e nos ensine a olharmos, temos aquele momento e de perguntar para nós mesmos o que eu estou fazendo. Te peço que o Senhor olhe para os jovens, que assim como o Senhor tem abençoado, cuidado deles, que o Senhor esteja ensinando que eles tenham esse olhar para dentro de si, olhar que eles
venham sentir que o Senhor está cuidando deles e que eles não venham se desviar dos teus caminhos. Abraça-os como o Senhor fez com o próprio rei Uzias, porque a tua palavra diz que o Senhor o fez prosperar, mas o Senhor queria que ele obedecesse ao Senhor em tudo. Te peço que o Senhor esteja abençoando todos nós que vieram aqui nesta noite, nossos amados visitantes, que a palavra do Senhor fique em seus corações. Abençoa a tua igreja no decorrer desta semana. Abençoa o nosso pastor, que ele seja ricamente usado pelo Senhor. Nós não caminhamos na sombra dele, mas nós o obedecemos como um homem de Deus que tem a palavra do Senhor em seu coração. E nós pedimos que o Senhor o abençoe, o Senhor livre de todo mal, cuide de sua saúde, para que nada de mal venha a acontecer. Usa pessoas para que esteja abençoando a sua vida naquele lugar também, e que ele venha abençoar vidas com a tua palavra. Nos leve aos nossos lares, nos dê uma semana de paz, em todos os nossos setores de trabalho. O Senhor guarda as nossas vidas e nos faça prosperar, acima de tudo, de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos, coração silencioso. Nós estamos encerrando esse momento de culto.